Dá pra derrotar uma ditadura usando propaganda de TV? Bote no Tiririca, pior do que tá no Figo. 22, Tiririca. E se a revolução tivesse que vender felicidade? Una paçoquita tengo fome. Tá com fome? Sim. Come a porra da paçoca então, carai. O filme de hoje é No, dirigido por Pablo Larraín. Uma obra que mostra que até o fim de uma ditadura pode passar por um comercial de 30 segundos. Então já deixa o like, comenta aí se você já viu esse filme, se inscreve no canal e, se possível, nos ajude com o apoio para que a gente continue realizando esse trabalho. Então, sem mais, bora! No não é um filme sobre heróis, é um filme sobre linguagem. A história acompanha René Saavedra, um publicitário que entra na campanha do não no plebiscito chileno de 1988, que decidiria a permanência de Augusto Pinochet no poder. E o conflito central não é simplesmente derrubar a ditadura, é como fazer isso. Enquanto parte da oposição quer expor as feridas abertas do país, com imagens de tortura, desaparecimentos e repressão, René propõe outra estratégia: vender felicidade. Um Chile leve, colorido, possível, um futuro que cabe num jingle. E é aí que o filme vira uma bomba silenciosa, porque ele não te dá uma resposta fácil, ele te coloca num dilema. É legítimo suavizar a dor para ganhar uma disputa política? Ou isso já é uma forma de distorção? Larraín reforça essa ambiguidade com uma estética crua, granulada, que mistura ficção com imagens reais da época. Parece que você está assistindo a própria televisão dos anos 80. E isso não é só estilo, é conteúdo, porque o campo de batalha do filme é a TV, é o imaginário. No mostra que muitas vezes quem vence não é quem tem razão, é quem consegue contar melhor a história. Para entender o peso desse filme, é preciso encarar o que foi a ditadura de Augusto Pinochet. Em 1973, um golpe militar derruba o governo de Salvador Allende, eleito democraticamente. A partir daí, o Chile entra em um período marcado por repressão brutal, perseguição a opositores, censura, prisões arbitrárias, tortura e desaparecimentos. Não era só silenciar vozes, era instaurar o medo como método de governo. Mas há um detalhe fundamental. Essa ditadura não se sustentou apenas pela força, ela também construiu uma imagem. Um discurso de ordem, estabilidade e progresso. Enquanto a violência acontecia nos porões, na superfície se vendia uma narrativa de normalidade. E é exatamente essa contradição que No captura. O plebiscito de 1988 surge nesse contexto, uma tentativa de legitimar o regime através de um processo que parecia democrático. Só que havia uma fissura, um espaço de disputa, 15 minutos por dia na televisão, e naquele intervalo curto condensava-se uma batalha gigantesca. Memória contra esquecimento, medo contra esperança, e realidade contra narrativa. Assistir No hoje é como abrir um espelho meio distorcido do presente. A política contemporânea vive uma tensão constante entre expectativa e frustração. Projetos que surgem carregados de esperança muitas vezes enfrentam limites concretos ao governar, pressão econômica, disputas institucionais, conflitos internos, e nesse processo a percepção pública pode mudar rapidamente. O que o filme ajuda a entender é que a política não acontece só no campo das decisões, ela acontece também no campo da percepção. Quando a expectativa é muito alta e a entrega parece insuficiente, abre-se espaço para o desencanto. E o desencanto é um terreno fértil para mudanças bruscas de direção. Não porque necessariamente surgiu algo novo, mas porque a narrativa dominante perdeu a força. No mostra que ganhar uma disputa não é só convencer racionalmente, é construir sentido, emoção e identificação. E quando esse vínculo se rompe, o vazio que fica raramente permanece vazio por muito tempo. Ele é ocupado, sempre. O Chile de hoje continua sendo um território de disputa intensa de narrativas. Diferentes projetos de país competem não apenas com propostas, mas com formas de comunicar essas propostas. E aqui o filme de Larraín volta a ecoar com força. Quem domina a linguagem muitas vezes larga na frente.
Figuras políticas com discursos mais duros, diretos e simplificados tendem a ganhar espaço em momentos de crise ou frustração. Isso não é exclusivo do Chile, é um fenômeno global. A comunicação se torna mais emocional, mais imediata e mais polarizada. E o risco aqui é claro: quando o debate se reduz a slogans, a complexidade desaparece. E quando a complexidade desaparece, decisões importantes passam a ser tomadas com base em percepções superficiais. No não fala diretamente sobre o presente, mas ele oferece as ferramentas para entender esse tipo de cenário. Ele mostra que a disputa política é também uma disputa pela forma como a realidade é percebida. Se tem uma coisa que No deixa como legado, é que comunicação não é detalhe, é campo de batalha. Ignorar isso pode custar caro, mas tratar política apenas como comunicação também tem seus perigos. Talvez o grande aprendizado esteja no equilíbrio. Projetos políticos precisam ser compreensíveis, acessíveis, capazes de dialogar com o cotidiano das pessoas, mas sem perder densidade, sem abandonar a complexidade do mundo real, porque quando tudo vira simplificação, o debate empobrece. A América Latina tem uma história marcada por rupturas, avanços e retrocessos, e em todos esses momentos, a disputa de narrativa esteve presente. O cinema, como No prova, pode ser uma ferramenta poderosa para revisitar essas experiências e entender melhor o agora. No fim das contas, a pergunta que fica não é só como vencer uma eleição ou como derrotar um regime. A pergunta é mais profunda: que tipo de história a gente está contando sobre o mundo e por quê? O filme No está disponível para assistir no Netflix, Prime Video e na plataforma Mubi. Se você curtiu essa análise, já deixa o like, comenta aí o que você achou desse filme e me diz, dá para fazer política sem virar propaganda? Então é isso. Organize seu ódio na militância política e se politize para não queimar o filme.